Olá, pessoal. Entramos em mais uma etapa aqui do nosso curso de cálculo. Já vimos limite e continuidade para funções de várias variáveis. Agora, a gente vai ver um tipo de derivada, tá? Que é a derivada parcial. A derivada parcial, ela é muito parecida com a derivada que a gente viu no curso de cálculo 1. Porque a derivada parcial é você fixar uma coordenada e derivar na outra, basicamente. Vamos ver aqui a definição. A definição formal é: a derivada parcial de f com respeito à variável x no ponto A é o limite del f del x de AB, no ponto AB, tá, gente? É o limite del f del x de AB igual a limite com h indo para zero, de f de A mais h, B, menos f de A, B, sobre h. Então, se você escrevesse g de x como sendo f de xb, ou seja, varia x e fixa b, essa função que era de duas variáveis vira uma função de uma variável só, que vai ser essa g. Então, basicamente, o que você está fazendo é derivando essa função g, dg dx. Isso é a derivada parcial. Bom, analogamente, com relação à variável y, né, derivar parcialmente com relação à variável y, é fixar a primeira coordenada e variar a segunda. Fazer a mesma coisa, né? Aqui você está pegando h de x, fixando a primeira coordenada e variando a segunda. Vou escrever h de y, tá? Só para ficar uma notação igual a dela aí. Então, essa é a ideia de derivada parcial. Muito parecido com a derivada parcial dos números reais, de uma variável só. Agora, eu vou te mostrar como é simples derivar, tá? Então, vamos calcular a derivada parcial de f com respeito a x no ponto 2, 1. Então, me diz, ou não me diz, já que está gravado e eu não vou te ouvir, o que é a derivada parcial de f, dessa f, com respeito a x? A nossa f é x ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y quadrado. Então, o que é a derivada parcial? Vamos tratar isso como uma função de x e tratar o que não for x como constante, ok? Então, você quer derivar f, vou derivar isso num ponto genérico, del x num ponto xy. Vai ser derivar parcialmente del x, a função x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Se você deriva o x ao cubo em relação a x, vai ficar 3x quadrado. Ok? Derivada normal, dos números reais. Agora, vamos derivar x ao quadrado, y ao cubo. Aqui, vamos tratar o y como uma constante. Então, derivar constante ao cubo multiplicado por x ao quadrado vai ser 2x, e a constante repete, né? Vezes y ao cubo. Ok? Menos, qual é a derivada de 2y ao quadrado com respeito a x? 2y ao quadrado, y está sendo tratado como constante, porque é a derivação parcial em relação a x. Então, essa derivada parcial vai ser zero, ok? É zero porque é a derivada da constante. Então, a derivada parcial fica sendo essa daqui. A derivada parcial com respeito a x, no ponto genérico. Só que eu quero aplicar no ponto 2, 1. Então, a del f del x no ponto 2, 1 vai ser igual a 3 vezes 2 quadrado mais 2 vezes 3, que é o x, vezes... Opa, x é 3 não, né? X é 2. 2 vezes 2, que é o x, vezes 1 ao cubo, que o y é 1, né? 1 ao cubo. Então, vai dar 3 vezes 4, 12, mais 4, 16. Se eu não errei conta, é 16. Agora, vamos fazer a outra, né? A derivada do y. Como faltou espaço ali, vou fazer o seguinte. Vou calcular essa derivada em relação a y. Vamos calcular primeiro no ponto genérico. Del y
Meu del e meu 2 parecem a mesma coisa, né? Vou fazer assim, del y da função x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao cubo. A derivada da primeira vai ser derivada de x ao cubo em relação a y, se anula, porque não tem variável y, o x é tratado como constante. Então vai ficar 0 mais a derivada dessa segunda parte com relação a y vai ser 3y quadrado, né, que é esse pedaço, e o x é constante, então repete x quadrado, menos, aí deriva y ao cubo, dá 3y quadrado, multiplicado por 2, 6y quadrado. Isso num ponto genérico. Agora, se você quiser no ponto específico, para calcular del f, del y de 2, 1, é só substituir agora o 2, 1 lá. Então, vai ficar 3 vezes, o y é 1, né? 1 quadrado, o x é 2, 2 quadrado, menos o 6 vezes 1 quadrado, que é igual a 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12, menos 6, 6. Então, essa é a resposta. O de cima deu 16, o de baixo deu 6. Se eu não errei conta. Se eu errei conta, vocês corrigem. Bom, é isso que é derivar parcial. Vamos ver outro exemplo aqui para a gente ficar profissional. Se f de xy é igual a seno de x sobre 1 mais y, calcule del f del x. Então, vamos derivar parcialmente em relação a x. Queremos derivar del x, né, do seno de x sobre 1 mais y. Isso aqui vai ser igual a... Vamos derivar isso aqui em relação a x. Então, usando a regra da cadeia, vai ser cosseno da mesma coisa, vezes a derivada da interna. A interna é x sobre 1 mais y. 1 mais y está sendo tratado como constante. Então, vai ficar vezes 1 sobre y. 1 sobre 1 mais y. Essa vai ser a derivada. E aí a gente pode escrever mais bonitinho, colocar o cosseno sobre 1 mais y, mas esse daí é a solução em essência. Agora vamos derivar em relação a y. Del y do seno de x sobre 1 mais y. Novamente, usa a regra da cadeia, né? Vamos derivar tudo tratando o y como constante. Vamos usar a regra da cadeia, vai ficar cosseno, né? Cosseno do cara, 1 mais y, vezes a derivada da interna. Agora, a interna é uma função, é uma constante, que é o x, sobre 1 mais y, que já não é constante. Então, a gente tem que derivar a função constante sobre 1 mais y. Isso vai ser, quem é a derivada de 1 sobre alguma coisa, né? Vai ficar, é a mesma coisa que repete constante, e vai descer menos 1 mais y quadrado. Ok? E aí a gente teria que derivar esse carinha de dentro também, mas quando derivar vai ser 1. Então, aí esse caso ficou, deixa eu escrever mais bonitinho esse, fica x cosseno de x sobre 1 mais y ao 1 mais y só, sobre 1 mais y ao quadrado. Ok? Se eu não errei conta, é isso aqui. Mas espero que tenha ficado clara a ideia, que você vai derivar simplesmente tratando a variável. Você vai derivar com respeito à variável, você trata a outra como constante. Ok? Bom, vou dar um exemplo não planejado aqui, que é o seguinte: se a gente tivesse com várias variáveis, a gente poderia derivar parcialmente também. Então, se eu pegasse f de x, y, z igual a e elevado a xy vezes z, se eu quisesse derivar com respeito a z, del f, del z, a gente ia tratar esse pedaço como constante
e ia ficar a derivada do monômio, né? Do C, da constante multiplicada por Z. Então, fica só a constante. É elevado a xy. Se a gente quisesse derivar com respeito a y, del f del y, vai ser igual a... Trata o x e o z como constante e deriva em relação a y. Então, vai ficar constante, z, multiplicado por... Quando derivar em relação a y, vai ficar elevado a xy, tem que derivar a interna, derivando o produto em relação a y, fica x. Ok? E para o x é análogo. Então, para várias variáveis, a ideia também é a mesma. Como tudo que a gente viu até agora, que a gente faz para duas variáveis, mas é exatamente a mesma ideia para várias variáveis. Bom, espero que esteja claro e até o próximo vídeo.